Atenção! Seu treinamento já vai começar. E para conferir quais serão os assuntos abordados, na descrição do vídeo basta clicar em Mostrar Mais. Se desejar assistir um dos assuntos específicos, você pode clicar sobre a minutagem referente ao assunto ou, abaixo da lista, escolha o assunto na seção Capítulos e bom treinamento! Olá, tudo bem? Esse treinamento é para profissionais de saúde, então nessa aula eu vou te mostrar tudo o que está relacionado aos atendimentos e cadastros de pacientes. Caso você tenha interesse em aprender outras funcionalidades do sistema, então você pode solicitar os outros treinamentos que são gravados separadamente. Caso você ainda não tenha acessado o Apollo nenhuma vez, primeiramente eu vou te explicar como fazer o login, mas caso você já saiba, você pode pular essa parte, certo? O Apollo é um sistema online, ou seja, ele não é instalado no computador. Então, para usar, você precisa estar conectado à internet. Primeiramente, você vai abrir o navegador e nós sugerimos que você sempre utilize o Google Chrome, porque ele é o único que suporta todas as funcionalidades do Apollo. Feito isso, você vai acessar o sistema através do endereço apollo.ninsaude.com. Na tela de login, você vai precisar inserir uma conta, um usuário e a sua senha. A conta geralmente é o nome da clínica, do consultório ou do responsável, sempre tudo junto, sem acento e sem espaço. E todas as pessoas da sua equipe que acessarem o sistema vão utilizar sempre a mesma conta. Caso você não saiba o nome da conta, você pode conferir essa informação em um e-mail que a Ninsaude envia para a pessoa que contratou o Apollo. Já o usuário é uma informação individual, então cada pessoa que acessa o sistema vai ter um usuário diferente. Caso você ainda não tenha um, você precisa pedir para o responsável criar um usuário para você. Por fim, você deve inserir a senha do seu usuário e clique em Entrar. Bom, então essa é a tela inicial do Apollo e ela é totalmente personalizável. Então, ao clicar em Gerenciar cartões, você pode escolher algumas informações para poder visualizar nessa tela. Não é necessário marcar todas, então você pode inserir apenas as opções que fazem mais sentido para o seu trabalho e depois de selecionar, você clica em Adicionar. A função de cada um desses cards eu vou explicar por último, porque eu acredito que para você a utilização do prontuário seja uma prioridade maior agora, então caso você queira saber como funcionam esses cards, a explicação vai estar lá no final do treinamento, ok? Bom, aqui na parte de cima da tela tem 3 ícones que inclusive em qualquer parte do sistema que você estiver, você vai conseguir acessar essas opções, que seriam a aba de suporte, que clicando aqui, você pode ver vídeos com tutoriais do sistema. O bate-papo, que é por onde você consegue se comunicar com as pessoas da sua equipe de forma privada, através do sistema, e quando você recebe uma mensagem, o sistema te envia uma notificação sonora e visual. E o último ícone, além de mostrar as informações do usuário que está logado, se você clicar em Editar usuário, você também consegue editar suas informações de login e pode inserir uma nova foto no seu usuário ou trocar a senha, por exemplo. Aqui do lado esquerdo da tela, nós temos vários ícones, que são os menus do sistema. Então, em cada menu, a gente consegue acessar uma parte diferente do sistema. O menu que você vai utilizar a princípio é o de atendimentos, que fica aqui nesse ícone de estetoscópio. E quando você precisar acessar o cadastro de um paciente, você também pode fazer isso pelo menu de agendamentos no submenu Pacientes. Um outro menu que eu quero mencionar rapidamente é o menu de aplicativos, que é esse que fica aqui nesse ícone que parece uma bolsinha. E dentro da opção Aplicativos, você pode ativar várias funcionalidades extras dentro do sistema. Algumas dessas funcionalidades são pagas, mas a maioria é gratuita, como é o caso, por exemplo, da ferramenta de formulários, que você usa para criar anamneses do paciente que está em atendimento. Então, caso eu explique alguma funcionalidade que você não esteja localizando aí no seu sistema, pode ser que precise ativar dentro dessa tela de aplicativos.
Mas, de qualquer forma, sempre que eu mencionar alguma dessas ferramentas, eu aviso antes, ok? Bom, no menu de configurações, que é esse último ícone aqui de engrenagem, também existem algumas ferramentas que podem ser usadas no prontuário, que são o modelo de documento, que serve para você criar modelos de atestado, pedidos de exame e outros tipos de documento que você pode imprimir através do sistema, e o modelo de texto, que serve para você criar textos de situações ou sintomas que são recorrentes entre os seus pacientes. Então, você vai criar um modelinho de texto aqui, mas vai poder usar eles lá dentro do prontuário. E isso serve basicamente para você agilizar o seu trabalho durante o atendimento, já que você não vai precisar ficar escrevendo aquela informação repetidamente. Você precisa apenas cadastrar o texto uma vez e depois, quando quiser usar, é só selecionar o texto. Mas depois eu vou explicar como que faz isso, ok? Bom, então agora a gente vai para o menu de atendimentos, que se você passar o mouse aqui por cima do estetoscópio, você consegue ver a opção Atendimentos ali em cima, então você vai clicar nessa opção. Essa tela funciona como se fosse a sua agenda do dia. Então, caso você tenha pacientes agendados, esses agendamentos vão aparecer aqui. Além dos pacientes agendados, nós temos também aqui uma aba de atendidos. Então, na medida que você atende os pacientes, o nome deles vai indo para essa lista de atendidos que fica nessa aba. Na aba de eventos, você pode criar um bloqueio ou um lembrete que vai ficar lá na sua agenda. Então, você pode usar essa área de eventos tanto para bloquear uma data que você não vai atender, como um feriado, por exemplo, quanto para colocar uma reunião na sua agenda. Geralmente, quem faz isso é a secretária, mas você pode fazer isso por aqui também. Então, basta clicar em Adicionar novo evento, inserir a descrição, por exemplo, Congresso, depois uma data e hora inicial, em seguida, data e hora final, e se você não quer que tenha agendamentos nessa data, você clica em Bloquear agendamentos e é só salvar. Aqui nessa parte de cima, você consegue ver a data e, caso você queira ir para o próximo dia ou para o dia anterior, é só clicar nessas setinhas aqui do lado direito. Embaixo das setinhas tem os outros formatos da agenda, que seria o formato semanal, onde você pode ver todos os seus agendamentos da semana, e o formato mensal, que são todos os pacientes agendados do mês. Aqui você também pode usar as setinhas para ir para o próximo mês ou próxima semana, ou então mês ou semana anterior, caso queira voltar, né? Além dessas setinhas, você também pode clicar nesses 3 pontinhos, onde vai ter a opção Voltar para hoje, que é usada quando você já passou para uma data muito distante da data atual. Então, para não precisar ficar clicando várias vezes nas setinhas, você clica nessa opção. Aqui na lista de agendados do dia, por padrão, o sistema mostra não só os pacientes confirmados e que já estão esperando por atendimento, mas também vai mostrar aqueles que a secretária alterou o status para faltante, cancelado e reagendado. Se você quiser visualizar nessa tela só os pacientes que realmente vão comparecer na consulta, clicando nos 3 pontinhos, você pode ir em Configurações e, em seguida, você desmarca as opções que você não quer ver nessa tela. Aqui você também pode configurar os atendimentos pausados, que depois eu vou explicar com mais detalhes, mas, basicamente, quando você atende o paciente, você pode deixar o atendimento dele pausado por até 48 horas. E caso isso ocorra, o nome do paciente ainda vai continuar aqui nessa lista, só que com um aviso de pausado. Então, nesse caso, você pode definir aqui nas configurações se você quer que esses atendimentos pausados fiquem na aba de agendados ou se quer que eles apareçam na aba de atendidos. Aqui nesses 3 pontinhos, você também tem a opção procurar. E você pode escolher procurar por paciente, tag, CID ou grupo de pacientes. Então, por exemplo, se eu quiser procurar todos os meus pacientes que tiveram CID de COVID no prontuário, eu coloco na opção CID, seleciono o CID da COVID-19, clico em filtrar e o sistema vai me mostrar todos esses pacientes. Então, você pode clicar nesse bonequinho branco para ir para o cadastro do paciente. Ou, se você quiser iniciar um atendimento, você clica na setinha verde
Então, você preenche os dados e clica em iniciar. Existe também uma outra forma de atender um paciente que não está agendado. Então, digamos que você precisou atender uma emergência, por exemplo. Então, você pode fazer isso através do botão Novo Atendimento. Quando você clica nessa opção, você vai precisar preencher o campo de nome do paciente. Então, se o paciente já tiver um cadastro, você pode buscar ele pelo nome, telefone ou CPF. E se ele não tiver cadastro, vai aparecer a opção Cadastrar Novo, para você poder incluir ele no sistema. Em seguida, você coloca o serviço, que inclusive, em muitos casos, o profissional de saúde abre um atendimento só para gerar uma receita, por exemplo. Então, se isso acontecer, você pode colocar o serviço Receita aqui nesse campo e essa informação também já vai ficar registrada no sistema. Terminando de preencher os campos, você clica em Iniciar para dar início ao atendimento. Lembrando que essa opção você só usa quando o paciente não está agendado, porque se ele tiver um agendamento, o nome dele vai estar nessa lista aqui de pacientes do dia, ok? Então, para os pacientes que têm agendamento e que vão estar nessa lista, além de você ver algumas informações sobre o agendamento, também tem o status desse agendamento. E quando o paciente chega na clínica, através da agenda, a secretária pode colocar o paciente em modo de espera. E quando isso acontece, o status dele vai ficar sinalizado em amarelo e o sistema já vai mostrar há quanto tempo que esse paciente está aguardando pelo atendimento. Depois de um tempo colocado em espera, o nome do paciente também vai aparecer lá em cima, onde ficam os atendimentos atrasados. Como você pode ver, do lado do status tem 3 botões. Esse botão branco é um atalho para ir para a ficha cadastral do paciente, e eu vou clicar aqui para mostrar rapidamente, mas depois eu volto para dar mais detalhes sobre essa tela. O botão do meio é onde você vai clicar para atender o paciente, que eu vou deixar para clicar só depois, porque antes eu vou mostrar esse outro botãozinho que fica aqui do lado de atender, que tem algumas opções, que seriam chamar no painel e atender, que serve basicamente para quando você tem um televisor ou um monitor na recepção, você vai poder chamar o paciente através desse painel de chamadas, como a gente chama, né? Que inclusive é uma funcionalidade gratuita do sistema, mas que precisa ser ativada e configurada lá na tela de aplicativos que eu mencionei no início, ok? A opção Agendar Retorno, que é para caso você mesmo queira agendar o retorno do paciente, ao invés de deixar para a secretária. Então, depois eu vou dar mais detalhes sobre como fazer isso, porque além de você poder agendar o retorno por aqui, você também pode marcar o retorno do paciente dentro do prontuário quando você clica em finalizar o atendimento. A opção Imprimir Ficha serve basicamente para imprimir a ficha do paciente. E temos também as opções de funil e telemedicina, sendo que o funil é mais para a parte de marketing da clínica e a telemedicina é para caso você queira fazer um atendimento online com o paciente, então você pode enviar o link da telemedicina para ele, gerando esse link por aqui, mas esses botões também estão dentro do prontuário, então depois eu explico com mais detalhes, ok? Vale ressaltar que essas opções aqui, elas não ficam disponíveis em todos os atendimentos. Vai depender da data que esse paciente está agendado e se ele já foi atendido ou não, ok? Bom, agora eu vou clicar no botão de Atender. E quando você clica nesse botão, primeiro o sistema te mostra algumas estatísticas sobre esse agendamento e em seguida você pode clicar em Atender. Essa é a tela onde você vai digitar o prontuário do paciente. Tudo que você insere na evolução do paciente, o sistema já salva de forma automática a cada 2 segundos. Mas, de qualquer forma, se você quiser, também tem um botão de salvar aqui embaixo. Aqui em cima, no canto esquerdo da tela, você vai ver esse cronômetro e a função dele é ir contando quanto tempo você está levando para atender esse paciente, que é uma forma de te ajudar a ter um controle maior do seu tempo. E uma coisa legal é que dentro do sistema você pode definir uma duração média para os seus atendimentos. E isso você faz lá no cadastro de profissional de saúde. Então, digamos que você colocou que a duração média dos seus atendimentos é de 30 minutos. Quando o cronômetro chegar em 15 minutos,
que é a metade de 30, ele vai ficar laranja, que é para te alertar que o atendimento já chegou na metade. Depois, quando ele passar dos 30 minutos, se você estiver atendendo ainda, esse cronômetro vai ficar vermelho, que é para você saber que esse atendimento já se estendeu demais, mas, de qualquer forma, esse reloginho ele vai continuar rodando. Isso aqui é só para você poder controlar melhor o seu tempo e você pode continuar atendendo normalmente. Do lado do cronômetro, tem algumas informações sobre o paciente, incluindo a idade, que você consegue ver meses e dias também, o que é bastante útil caso você atenda crianças. E se você precisar visualizar a ficha do paciente ou fazer qualquer alteração nela, você clica nesse ícone de lápis, que é a opção Editar. Então, aqui você pode colocar uma foto no cadastro do paciente, se ele não tiver. E, se você clicar em Mais informações, você tem acesso aos outros campos da ficha cadastral. Aqui embaixo também tem a opção de imprimir a ficha e vincular familiar. A opção vincular familiar serve para você informar que esse paciente tem algum grau de parentesco com outro paciente da sua clínica. Então, você seleciona o cadastro desse outro paciente, escolhe o grau de parentesco, clica em salvar e essa informação vai ficar aqui na ficha de ambos os pacientes. Lembrando que qualquer alteração que você faça na ficha cadastral, por exemplo, inserir uma profissão, estado civil, qualquer outra coisa, clica em salvar. O sistema só salva automaticamente o que você escreve na evolução do paciente. Nos demais locais, você sempre precisa clicar em salvar, ok? Do lado das informações do paciente, tem esses espaços onde você pode adicionar cartão. E essa opção serve para você personalizar o prontuário e ter acesso rápido a alguns dados do paciente que está em atendimento. Então, se você clicar em adicionar cartão, você vai ter essas 10 opções para escolher e você pode escolher até 4 para deixar fixado aqui em cima. Por exemplo, se eu escolher a opção convênio, a cada paciente que eu atender, esse card vai me mostrar qual convênio do paciente, o seu encaminhador e caso ele tenha levado algum acompanhante para o atendimento, caso a secretária tenha inserido essa informação, vai aparecer aqui também. Vou dar outro exemplo. Vamos usar aqui o cartão CID. Nesse caso, se o paciente já foi atendido por você outras vezes e se nesses outros atendimentos você especificou algum CID no prontuário dele, então essa informação vai aparecer aqui também e assim por diante. Agora embaixo, do lado esquerdo da tela, é onde você vai digitar a evolução do paciente e do lado direito, aqui no topo, tem algumas ferramentas de atendimento que eu vou explicar logo em seguida. E caso esse seja um paciente que já passou por atendimento antes, você também vai conseguir ver todo o histórico dele. Para isso, é só rolar a tela aqui para baixo. Inclusive, no histórico do paciente, se você clicar nesses 3 pontinhos, tem algumas opções aqui que você pode tanto usar como modelo, ou seja, é como se você estivesse copiando e colando uma evolução antiga para a evolução atual. E temos também o salvar como modelo, que você consegue salvar essa informação para usar futuramente em outra evolução que não seja atual. E você vai usar da mesma forma que você usa os modelos de texto, ou seja, você digita um arroba na evolução e seleciona aquele modelo que já está salvo. Mas depois eu vou falar mais sobre isso. Embaixo de cada evolução do histórico, também tem a opção Anotar. A gente sabe que, por lei, prontuários antigos não podem ser alterados. Então, com a função Anotar, apesar de você não alterar o prontuário, você consegue colocar uma anotação ou uma observação, mesmo que já tenha passado algum tempo do atendimento, ok? Agora, voltando aqui para o topo, eu vou explicar essas ferramentas que tem aqui em cima do lado direito, que são a telemedicina. Então, aqui você consegue atender o paciente à distância e essa ferramenta ela foi criada na época da pandemia, mas continua liberada para uso normalmente. E para usar ela, você vai clicar em Iniciar teleconsulta e o sistema vai abrir essa nova janelinha, que é por onde o paciente vai te ver e você também vai ver o paciente por aqui. Feito isso, em seguida você vai na opção Clique aqui para iniciar chat de vídeo.
Como você vai usar a câmera e o microfone do seu computador, pode ser que o navegador te envie uma mensagem pedindo permissão para usar a câmera e o microfone. Então, caso isso aconteça, você deve clicar em permitir. Para o paciente entrar nessa chamada de vídeo com você também vai precisar mandar um link para ele. Então, para isso, você clica nessa setinha aqui do lado e você escolhe se quer enviar o link pelo WhatsApp ou por e-mail. Então, você clica na opção correspondente e o sistema vai enviar esse link para o e-mail ou para o número do celular do paciente, conforme o que está na ficha cadastral dele. Lembrando que essa ferramenta é somente para atendimento à distância. Então, se você estiver atendendo o paciente presencialmente, não precisa fazer esse passo a passo aqui, certo? Do lado da telemedicina, nós temos a opção Apollo Pay, que serve para você enviar uma cobrança para o paciente e assim ele consegue pagar a consulta à distância usando ou o cartão de crédito dele ou o Pix. O Apollo Pay está entre aquelas funcionalidades que tem que ativar lá no menu de aplicativos. Então, nesse treinamento, eu não vou dar muitos detalhes, porque envolve a questão de configurações e de finanças também, mas caso seja necessário, tem um treinamento separadamente só sobre isso, ok? Do lado do Apollo Pay, aqui onde tem esse microfone, é onde fica o Apollo Safe. Essa funcionalidade serve para gravar toda a consulta através de captação de áudio. Então, enquanto você está conversando com o paciente, a consulta está sendo gravada. E a finalidade disso é mais por questão de segurança mesmo. Então, caso algum dia o paciente faça alguma acusação falsa a seu respeito, ou se ele não obedecer às suas orientações de tratamento e depois dizer que não foi bem orientado, nesse caso você vai ter aqui uma prova de toda a conversa que vocês tiveram dentro do consultório. Para usar essa ferramenta, então basta clicar aqui, o sistema já vai começar a gravar e ao finalizar, você clica no botão verde. Se você quiser, você também pode cancelar a gravação clicando na opção correspondente. Depois de salvo, esse áudio vai ficar aqui no histórico do paciente e também em uma outra tela do sistema, junto com todos os áudios captados. E é sempre bom lembrar que esses áudios servem somente para você ter uma ferramenta de segurança. Portanto, eles não podem ser divulgados, né? Além disso, essa é uma daquelas funcionalidades extras que precisam ser ativadas lá no menu de aplicativos e para usar, ela tem um custo adicional, ok? Esse ícone de funil faz parte da nossa funcionalidade de CRM, que é uma funcionalidade que também precisa ser ativada e também tem um custo adicional. E essa ferramenta tem mais a ver com a questão de vendas de serviço e de marketing, então essa parte eu vou pular. Bom, voltando aqui para o lado esquerdo, que é onde você digita os dados do paciente, se você preferir, você também vai poder ditar a evolução. Então é só clicar nesse ícone ditar e a partir de então, tudo que você falar, o sistema vai transcrever. Clicando em cima novamente, ele para de captar o áudio e, consequentemente, para de transcrever a sua fala. Se você estiver atendendo o paciente através do seu celular, ao invés do computador, nesse ícone você pode deixar a tela cheia, o que vai facilitar a sua visualização, já que o teclado do celular costuma cobrir metade da tela. Além de digitar e ditar as informações do paciente, você também pode usar o modelo de texto, que é aquele que eu comentei lá no início, que serve para você criar textos de situações ou sintomas que são recorrentes entre os seus pacientes. E para usar essa funcionalidade, primeiro você tem que cadastrar esse modelo de texto aqui em Configurações, Modelos de Texto. Depois que você já cadastrou, quando você quiser usar esse modelo aqui no prontuário, você digita um arroba e o sistema já te mostra todos os modelos de texto cadastrados. Então, basta você selecionar o modelo e o texto dele já fica aqui no prontuário, sem você precisar ficar escrevendo ele novamente. Aqui no prontuário, você também pode usar tags. Para usar uma tag, você digita um jogo da velha e, em seguida, escreve um termo. E quando você termina, esse termo automaticamente se transforma em uma tag. As tags servem para você identificar o paciente com mais facilidade, seja aqui pelo prontuário ou através de relatórios. Outra coisa bacana é que conforme você vai criando tags, elas já ficam salvas no sistema para você usar futuramente. Então depois você pode só digitar o jogo da velha e simplesmente selecionar uma das tags da lista.
Bom, aqui nessa parte de baixo da tela, você também tem algumas ferramentas para usar no prontuário, sendo que a primeira delas é o CID. Então, clicando aqui, você vai conseguir incluir até 4 CIDs por atendimento. Por exemplo, estou atendendo aqui esse paciente e vou inserir 4 CIDs. Para isso, você pode procurar pelo nome ou pelo código. Depois que procurou, seleciona e clica em adicionar. Depois disso, como eu falei, você pode colocar até 4 CIDs por atendimento. Esses códigos CID vão ficar aqui no histórico do paciente e se eu precisar atender esse paciente de novo daqui a um tempo, nesse próximo atendimento eu posso colocar até 4 CIDs novamente e assim por diante. E para finalizar, aqui onde tem esse bonequinho, que é o nosso mágico Houdini, se você já tiver escrito pelo menos 280 caracteres na evolução do paciente, clicando aqui em Me Surpreenda, o sistema vai te sugerir alguns CIDs com base no que você já escreveu no prontuário do paciente. Então, se algum deles fizer sentido para você, você pode utilizar e isso aqui também acaba agilizando o seu trabalho, porque você não vai precisar procurar manualmente esses códigos, ok? Aqui nós também temos a opção de adicionar um serviço. Então, quando você clica aqui, o sistema te mostra o serviço que está sendo prestado e se durante a consulta o paciente resolveu fazer algum outro procedimento, você pode incluir esse serviço adicional aqui para que ele fique registrado. E se tiver algum custo, você pode depois avisar a secretária aqui pelo chat ou pode também enviar uma cobrança pelo Apollo Pay, que é aquela funcionalidade que eu mencionei antes. Aqui nós temos também a opção de formulários. E com o formulário, você pode incluir várias perguntas que são feitas com frequência aos pacientes. Então, você vai criar, na verdade, uma ficha de anamnese para usar aqui dentro do prontuário. E quando você for utilizar essa anamnese, ou seja, esse formulário, basta você ir preenchendo ele com as informações do paciente que está em atendimento, já que as perguntas, digamos assim, já vão estar salvas. Bom, essa é uma ferramenta que precisa ser ativada lá no menu de aplicativos. E como essa parte ela é mais demorada, até porque tem toda a parte de criação dos formulários e configuração, então eu vou deixar para explicar lá no final do treinamento. Aqui eu vou explicar apenas como que usa o formulário dentro do prontuário, ok? Então eu vou clicar aqui em formulários e vou selecionar um formulário para demonstrar como que funciona. Então, aqui você pode digitar o nome do formulário para buscar, e aí depois que você selecionou, você clica em escolher. Depois, basta ir preenchendo com as informações do paciente, lembrando que o formulário pode ter perguntas com respostas numéricas, respostas de texto curto, texto longo, data, enfim. E quando você terminar de preencher, você vai clicar em adicionar aqui no cantinho direito da tela. Pronto, o formulário vai ficar aqui no histórico e enquanto você estiver atendendo esse paciente, você ainda vai poder editar as respostas do formulário ou excluir o formulário daqui e depois de finalizado o atendimento, aí você não consegue mais mexer nesse formulário, certo? Outra coisa bacana é que futuramente, caso você tenha usado o mesmo formulário várias vezes com o mesmo paciente, dependendo do tipo de formulário, você vai poder gerar gráficos para acompanhar a evolução dos resultados. Mas depois eu vou dar mais detalhes de como fazer isso, ok? Bom, aqui do lado de formulário tem esse botãozinho mais, onde você pode inserir um aviso ou uma alergia. O aviso é um aviso que vai ficar visível para secretárias também e para qualquer outra pessoa que tenha acesso ao cadastro do paciente, então não é todo tipo de informação que dá para escrever aqui. Já a alergia, ela serve para inserir um aviso de alergia que o paciente tem e essa alergia vai ficar visível aqui nesses cards, aqui em cima, onde eu expliquei no começo. E caso você use a prescrição eletrônica do Apollo, quando você especifica que o paciente tem alergia a algum princípio ativo, se você selecionar um medicamento que contém aquele princípio ativo, o sistema também já mostra um alerta na tela. Então, você vai selecionar o tipo de alergia, o agente, observações, se necessário, e clica em adicionar. Bom, aqui em cima, do lado da palavra evolução, tem esse sinalzinho de mais,
e clicando nele, você vai poder ativar várias abas que possuem algumas funcionalidades do prontuário. Para ativar uma aba, onde está escrito não, você vai clicar em cima e vai trocar para sim. Eu vou adicionar todas as abas que tem aqui, mas algumas delas são usadas só por algumas especialidades. Então, quando você for utilizar o sistema, você pode ativar somente as abas que fazem sentido para você. Quando você terminar de ativar, você vai clicar em salvar. E feito isso, as abas vão ficar aqui nessa parte superior e agora eu vou explicar cada uma delas. Então, caso não seja do seu interesse algum desses assuntos, você pode avançar o vídeo indo para o próximo capítulo. Bom, o odontograma é uma funcionalidade usada somente pelos profissionais da área de odontologia, então por esse motivo eu não vou explicar tão detalhadamente, mas caso seja necessário, nós temos aqui um vídeo falando somente sobre odontograma, então quem precisar é só entrar em contato solicitando. Outro detalhe é que essa é uma daquelas funcionalidades que tem que ativar lá no menu de aplicativos, porém ela é totalmente gratuita. As abas Prescrição Médica e Receita Digital têm a mesma finalidade, que é prescrever medicamentos, só que cada uma delas tem as suas particularidades, mas eu vou explicar separadamente para você entender melhor. Bom, eu vou começar pela aba Prescrição Médica. Quando você entra nessa aba, antes de selecionar os medicamentos, você pode ver que o sistema pede para incluir um modelo de documento. Os modelos de documento você cria aqui no menu de configurações, no submenu Modelos de documento. Essa parte já foi explicada no treinamento de configurações, mas eu vou dar uma pincelada aqui para você. Então, aqui nessa tela, você clica em Novo e você vai poder criar um modelo do zero, ou você pode importar os nossos modelos que já estão aqui disponíveis para download. Então, se você quiser importar um modelo, você vai ter várias opções aqui, mas você vai notar que algumas têm do lado, entre parênteses, a palavra prescrição. Então, se você quiser usar esse modelo lá na aba prescrição, você baixa um desses modelos. Por exemplo, receita controlada. Tem vários modelinhos, mas apenas 3 podem ser usados na aba prescrição. Mas afinal, o que eles têm de diferente dos demais modelos? Bom, primeiramente, esses modelos aqui, eles são configurados como prescrição. E o segundo ponto é que eles possuem um código que a gente chama de texto automático, e é esse texto automático que vai puxar os medicamentos de dentro do sistema e fazer com que esses medicamentos sejam impressos na receita. Então, se não tiver esse código, esse texto automático, a prescrição também não vai funcionar. Aí, voltando aqui para a tela de modelos de documento, caso você queira criar o seu próprio modelo do zero, é muito importante que aqui nessa tela, onde você vai criar ele, aqui onde consta tipo de documento, ele precisa estar com a opção prescrição marcada aqui no topo, porque caso esteja com outra opção, como eu falei antes, você não vai conseguir usar naquela aba. E o outro detalhe que eu também já comentei, é que ele precisa ter o texto automático prontuário/prescrição, que é esse código aqui que vai puxar os medicamentos para a sua receita. Como eu falei, eu não vou explicar detalhadamente essa parte, porque nós já temos um vídeo somente sobre isso, e também caso você já tenha assistido o treinamento de configurações, você já viu como funciona, mas caso você não tenha visto ainda, lá nesses vídeos a gente explica essa questão dos modelos de documento de uma forma bem mais detalhada, ok? Bom, voltando então para a tela de atendimento, aqui na aba Prescrição Médica, então você vai selecionar o modelo de documento que você criou ou que você importou. Embaixo, você vai selecionar o medicamento. Então, aqui você vai buscar ele pelo nome e o sistema já vai te mostrar algumas opções para você escolher. E esses medicamentos, eles já estão cadastrados no sistema, então basta você escolher e selecionar. E vale lembrar que essa listagem só possui medicamentos regulamentados pela Anvisa. Aqui nesse caso, para o medicamento que eu escolhi, o sistema inseriu um alerta me avisando de que o paciente possui alergia a esse princípio ativo. Isso porque eu coloquei no prontuário do paciente que ele tem alergia de pirona, lembra?
Então, quando a gente coloca ali no prontuário do paciente que ele possui alergia a um tipo de medicamento, quando a gente vai prescrever um medicamento, né, vai aparecer essa informação aqui, mas só aparece se eu estiver usando a aba prescrição, ok? Bom, vou colocar um outro medicamento aqui para a gente poder dar continuidade. E aí, depois, você vai preencher o restante dos campos, que seria via de administração, a duração, dosagem, frequência. No final, você também pode inserir uma observação e, ao terminar, você clica em adicionar a prescrição. Então, feito isso, a prescrição vai ficar aqui do lado direito da tela. E caso você queira colocar mais algum medicamento na mesma prescrição, aqui no lado esquerdo você vai fazer todo esse processo novamente, isso que eu acabei de mostrar, né? Ou seja, seleciona um medicamento, coloca a via de administração e os demais itens. E depois, finalizando, clica em adicionar a prescrição. Depois que você terminou, você pode clicar em imprimir prescrição para entregar em mãos para o paciente. Ou, se você tiver um certificado digital instalado no sistema, você também vai poder enviar essa receita por e-mail ou pelo WhatsApp para o paciente. E, para isso, ao invés de clicar em imprimir, você vai clicar em enviar. Ao clicar aqui, vai abrir essa caixinha com esses códigos de acesso que o paciente vai precisar usar para acessar a receita. Mas quando você clica na opção de enviar, seja pelo WhatsApp ou por e-mail, o sistema já cria uma mensagem personalizada explicando para o paciente o que ele tem que fazer para poder abrir essa receita. Então, basicamente, o paciente vai entrar nesse link que ele vai receber, né, que o sistema já vai enviar nessa mensagem, e nesse link ele vai colocar esses códigos que vão estar na mensagem também. Outra coisa que você pode fazer aqui nessa tela de prescrição, depois de criar uma receita, é salvar como modelo e dessa forma, quando você precisar receitar esses mesmos medicamentos juntos novamente, você não vai precisar preencher todos os campos de novo. Então, você vai fazer o seguinte: primeiro, você vai clicar na opção salvar como modelo, vai renomear a receita e vai dar um OK. Feito isso, da próxima vez que você precisar usar essa receita, ao invés de você deixar marcada a opção medicamento, né, colocar ali o modelo de documento e etc., você vai usar a opção usar modelo de prescrição. E no campo de busca, ou aqui na lista, você procura aquela receita que você criou e que você salvou, seleciona, e ela já vai aparecer aqui do lado direito da tela para você imprimir ou enviar para o paciente via WhatsApp ou e-mail, certo? Bom, a outra forma de prescrever medicamentos pelo sistema é usando a aba Receita Digital, que é uma integração com a empresa Mevo, e além de receitas com medicamentos, você também pode criar solicitações de exames. E essa é uma das funcionalidades que, para você usar, você precisa ativar ela lá no menu de aplicativos, porém, ela é totalmente gratuita. Outra característica da receita digital é que não é necessário ter um modelo de documento para prescrever, porque, por ser uma integração, ela já tem o próprio layout, porém, é necessário que você tenha no seu cadastro de profissional de saúde o seu CPF, o número e o F do seu conselho. E essa informação você insere em configurações profissionais de saúde. Então, você pode acessar o seu cadastro e colocar esses dados, né, se estiverem faltando. E o cadastro do paciente também precisa estar bem completo. E caso esteja faltando alguma informação, o sistema vai abrir uma caixinha de aviso informando quais são os dados que precisam ser preenchidos, que geralmente são CPF, telefone, sexo, data de nascimento, e se você for prescrever alguma receita controlada, ele também vai pedir para colocar o endereço completo do paciente. Para preencher essas informações, caso elas estejam incompletas, você pode clicar aqui em editar cadastro, então você insere os dados faltantes, salva, e então você volta para a tela de receita digital. Para iniciar a receita, você vai clicar em iniciar nova prescrição, e em seguida, você seleciona se você quer fazer uma receita médica ou uma solicitação de exames.
Depois, você só precisa digitar o nome do medicamento ou do exame e conforme você digita, vai aparecer também uma lista de opções. Então, você seleciona o que você deseja e, no caso dos medicamentos, se aquele que você deseja não está na lista, pode ser que apareça um símbolo de mais do lado direito, que aí você pode incluir o que você digitou de forma manual, ou também pode ser que apareça ali embaixo, né, um aviso de resultado não encontrado, inseri-lo na solicitação mesmo assim. Então, você inclui o medicamento e depois coloca a quantidade, unidade, via, frequência, enfim, o que pede ali no campo da receita. E aí, depois, é só clicar em incluir. Você também pode adicionar mais itens nessa mesma receita, então é só repetir o processo anterior. E você pode também inserir uma observação. Aqui na lateral do lado direito, tem algumas opções onde você pode ver o histórico de receitas do paciente e você também pode salvar essa receita como um modelo para poder usar futuramente. Também tem outras opções aqui, mas eu não vou dar muitos detalhes para não me prolongar. Porém, se você precisar de mais detalhes, é só pedir ajuda para o suporte. E além disso, nós também temos vídeos explicando cada um desses itens separadamente. Bom, aí clicando em continuar, você vai para a última etapa, que é onde vão ter algumas informações do paciente. Aqui vai ter o número do celular, porque ele vai receber uma mensagem SMS avisando da receita, e você também pode ativar a opção de enviar essa mensagem pelo WhatsApp. Embaixo, caso você queira enviar essa receita ao invés de imprimir, você vai precisar selecionar um certificado digital, que pode ser do tipo A1 ou A3. E caso seja a primeira vez que você estiver usando o certificado nessa tela, você vai precisar instalar um plugin no navegador e tem todo um passo a passo para fazer. Eu não vou explicar aqui, mas se você precisar, nós temos um vídeo também com um tutorial de como fazer isso. Então, finalizando, você vai clicar em emitir. Bom, agora nós vamos para a aba Impressão. Aqui na aba Impressão, qualquer coisa que você digitar, você vai conseguir imprimir. Então, basta digitar, clicar em salvar e depois clicar em imprimir. Mas você também pode usar os modelos de documento, igual lá na aba Prescrição. A diferença é que na aba Prescrição, você precisa criar um modelo de documento do tipo Prescrição. Já aqui na aba Impressão, quando você cria um modelo de documento, ele deve ser do tipo atestado, resultado de exames ou outros, porque se tiver configurado como prescrição, você não consegue usar nessa aba, certo? Então, só para ficar mais claro, recapitulando, aqui em configurações, modelos de documento, quando você quiser criar um modelo para usar na aba Impressão, aqui nessa opção tipo de documento, não pode estar selecionada prescrição. Tem que estar selecionada uma das outras opções, senão o modelo não aparece lá, ok? Bom, então voltando para a tela de atendimento, na aba Impressão, aqui você vai poder imprimir atestados, orientações médicas, orçamentos, entre outros tipos de documento. Se você quiser, você também pode imprimir receitas, mas aqui você teria que digitar o medicamento manualmente, né? Já que não existe um campo de busca para você selecionar, como na aba Prescrição ou na aba de Receita Digital, até porque aquelas abas são específicas para isso, e já aqui a aba Impressão é mais para imprimir documentos em geral. Então, você seleciona o modelo de documento aqui na parte de cima. Se você quiser fazer alguma alteração antes de imprimir, é só editar aqui nessa tela mesmo, e aí clica em salvar e em seguida imprimir. Aqui você também tem essa opção de enviar o documento para o paciente por e-mail ou por WhatsApp. E do lado de salvar, onde tem essa setinha, você também pode salvar essa impressão como novo modelo. E assim você pode usar esse modelo já com as alterações que você fez aqui, mas usando em outro momento, sem precisar alterar de novo. Agora nós vamos para a aba Google Drive, que eu vou explicar junto com a aba Arquivos, porque na verdade ambas servem para colocar imagens e outros arquivos na ficha do paciente. E pode ser arquivos de exames, documentos digitalizados, arquivos em PDF, fotos do tratamento, enfim.
Então, além de você poder visualizar esses arquivos aqui, quando você está com o paciente em atendimento, lá na ficha cadastral, esses arquivos também vão ficar disponíveis. A diferença entre uma opção e outra é que com a aba Google Drive, é necessário você usar um e-mail do Google para vincular no sistema e conseguir inserir essas imagens. E se as outras pessoas que usam o sistema não estiverem usando o mesmo e-mail que você, elas não conseguem ver o que você inseriu ali e vice-versa. Então, para usar o Google Drive, você tem que clicar nesse botãozinho Vincular Google Drive. Então, você escolhe uma conta do Google para vincular, ou seja, o seu Gmail, clica em Permitir e, a partir disso, você pode inserir as imagens e, para isso, você clica aqui em Adicionar. Então, você escolhe se quer primeiro criar uma pasta ou inserir o arquivo diretamente. Se eu clicar para inserir o arquivo, então é só eu buscar aqui o arquivo no meu dispositivo, clico em fazer o upload e pronto. Já na aba Arquivos, você não vai precisar vincular e-mail nenhum. Basta você clicar em Adicionar, aí você escolhe um arquivo ou escolhe criar uma pasta. E aí, na hora de inserir esses arquivos aqui, você vai poder escolher se ele vai ser um arquivo público, ou seja, todas as pessoas da clínica vão poder ver o arquivo, ou se ele vai ser um arquivo privado. E o privado, ele pode ser visível só para você, ou você também pode escolher a opção privado para grupo de profissionais. E o que isso significa? Lá em configurações, em profissionais de saúde, é possível criar um grupo que serve para limitar a leitura dos prontuários. Por exemplo, se a clínica tem várias especialidades, mas você quer que apenas os médicos da sua especialidade possam ver as anotações que você fez nos prontuários dos pacientes. Então, você cria um grupo, insere esse grupo no seu cadastro de profissional e todos que estiverem naquele mesmo grupo vão conseguir ver não só as suas anotações de prontuário, mas também os arquivos inseridos nessa aba e vice-versa, né? Você consegue ver as deles também. Então, quem não fizer parte desse grupo não vai conseguir ver essas informações, certo? Bom, a próxima aba é a aba de caderneta de vacina. Aqui você vai poder criar um espelho da caderneta do paciente e pode inserir as imunizações que você quer que ele faça. Todas as imunizações estão por faixa etária, então você seleciona aqui. Depois, insere a data, dose, lote, se você achar necessário, que é o lote da vacina, observações também fica a seu critério, e finalizando, você clica em adicionar a caderneta. As informações você vai poder acessar aqui do lado direito da tela, e se você quiser, você também pode imprimir. Para isso, basta clicar aqui em imprimir caderneta. A próxima aba é a curva de crescimento, que é usada pelos pediatras e ela gera informações de crianças de 0 a 5 anos de idade. Para gerar essas informações da curva, primeiro você vai precisar preencher as informações do paciente em um modelo de formulário. Lembrando que o formulário é aquela funcionalidade que eu expliquei antes, que você precisa ativar no menu de aplicativos, caso não esteja ativada ainda. Então, para gerar a curva, primeiro você vai precisar usar esse modelo de formulário, que é denominado curva de crescimento. Para isso, você pode fazer o download do nosso modelo já pronto, depois eu explico como fazer esse download. Preencha as informações do paciente e salva. Aí, conforme você vai usando diversas vezes esse formulário, num determinado momento, quando você quiser ver a curva de crescimento, você vem nessa aba, seleciona o modelo de formulário curva de crescimento e clica em visualizar. Aqui você pode selecionar se quer ver em score Z ou percentil, conforme você vai atendendo o paciente, essas informações vão fazendo o gráfico da curva e vai mostrando as datas e etc. Por fim, nós temos a aba Gráficos, que assim como a curva de crescimento, ela também está relacionada aos formulários, porém aqui qualquer especialidade pode usar. Então, basicamente, se você tem um paciente que já usou um formulário várias vezes em atendimento, você consegue gerar esses gráficos a partir desse formulário. Por exemplo, um formulário de IMC,
eu já usei várias vezes com esse paciente, então eu venho aqui, seleciono, clico em visualizar e do lado esquerdo eu vou selecionando quais as perguntas que eu quero que gerem esse gráfico. Do lado direito, você pode escolher se quer visualizar as respostas em um gráfico de linhas ou de coluna. Aqui nessa parte de cima, você também pode escolher se quer visualizar em formato de gráfico, de tabela ou de tabela detalhada, sendo que essa tabela detalhada, ela mostra também um percentual que aponta se aumentou ou diminuiu aquela informação ali do gráfico, né, da tabela, na verdade. Bom, então aqui no prontuário é isso. Agora, digamos que você, então, terminou o atendimento, então você precisa sair dessa tela para atender o próximo paciente. Nesse caso, você vai ter duas opções, que ficam aqui embaixo desse cronômetro, que é a opção pausar ou concluir. Se você clicar em pausar, você pode voltar nesse mesmo atendimento mais tarde, e aí você tem até 48 horas para isso. Então, o sistema já te dá um aviso aqui na tela, e aí você clica em pausar, e nesse momento você volta para a tela de atendimentos do dia. Durante essas 48 horas, o nome do paciente vai continuar aqui para você poder entrar no atendimento dele de novo. E lembrando que, dependendo da configuração da sua tela, os atendimentos pausados podem ficar aqui na lista de agendados ou de atendidos. Passadas as 48 horas, o sistema vai concluir esse atendimento automaticamente, porque, por lei, o prontuário não pode ser modificado tempos depois do atendimento. Então, essa funcionalidade de pausar, você vai usar caso tenha esquecido de pontuar alguma informação, ou se depois o paciente ligou e informou algo. Enfim, se precisar entrar novamente no atendimento, é só clicar em atender. Então, você vai estar aqui de volta com o prontuário do paciente, da mesma forma que você deixou da última vez que você acessou. Lembrando também que, depois que passou essas 48 horas, você tem outras opções para fazer anotações, que são as anotações de prontuário que ficam ali anexadas àquele prontuário. Tem como fazer isso tanto na hora que você está atendendo o paciente, como também depois acessando a ficha cadastral dele. Agora, se você preferir finalizar esse prontuário, então você vai clicar em concluir, e então vai aparecer essas informações aqui na tela, e você pode escolher uma opção de retorno do paciente. Então, você pode marcar sem retorno, que significa ou que o paciente não vai precisar retornar, ou que talvez você prefira que a sua secretária faça o agendamento do retorno. Se você marcar a opção solicitar, serve para que você solicite que a secretária marque este retorno. Então, você coloca a quantidade e seleciona se serão dias, meses ou anos, e também pode marcar como importante. E aí, terminando, você clica em concluir. E para essa solicitação aparecer para sua secretária, ela também precisa fazer um caminho específico lá na agenda, tá? Não vai aparecer um aviso automático. Ela precisa ir no botãozinho de agendar retorno lá dentro da agenda. E nós temos também a opção agendar, que serve para você mesmo poder agendar o retorno do paciente. Então, para isso, você insere o serviço, depois a data e o horário. E para facilitar, você pode clicar em ver disponíveis e o sistema já vai te mostrar todos os horários que estão vagos na sua agenda. Então, para escolher, basta clicar em cima do horário e o sistema já preenche esses campos. A unidade é a unidade de atendimento. Sala, você só preenche caso vocês tenham cadastrado salas de atendimento aí no sistema. E aí, terminando, você clica em concluir. Bom, como eu falei antes, quando um paciente está agendado, você pode acessar o cadastro dele clicando nesse botãozinho branco que fica aqui do lado da opção atender, mas caso o paciente não esteja agendado e você necessite ver alguma informação da ficha dele, então você também pode fazer isso através lá do menu de agendamentos. Então, aqui no menu Agendamentos, em seguida você clica em Pacientes. E aí, quando você entra nessa tela, você vai conseguir ver os últimos pacientes que você atendeu. Então, você pode clicar em cima para acessar um cadastro,
Ou você pode também buscar o paciente aqui em cima, pelo nome, pelo CPF, pelo telefone, nome do pai ou nome da mãe. Quando você acessa um cadastro, lá embaixo também tem um botãozinho de atender. Então, mesmo que o paciente não esteja agendado, você pode atender ele por aqui também. E na parte superior, tem várias abas com várias informações do paciente, mas eu vou explicar apenas aquelas que fazem mais sentido para você, que seriam, então, a aba Cadastro, que além das informações cadastrais, aqui você também pode vincular um familiar da mesma forma que eu mostrei lá na tela de prontuários. A aba Histórico é onde você vai poder ver todo o histórico de evoluções do paciente e, clicando em Formato do lado direito da tela, você pode mudar o tipo de histórico e visualizar o histórico dos agendamentos dele, por exemplo. Bom, aqui no histórico de evoluções, se você rolar a tela, em cada evolução você vai ter a opção Anotar, que, caso o prontuário já esteja finalizado e você precise incluir alguma informação, então você vem aqui e cria uma anotação. Então, você pode fazer a anotação por aqui, ou aqui do lado esquerdo da tela, clicando em Adicionar, onde você também vai poder adicionar uma nota avulsa ou um formulário avulso. A nota avulsa tem a mesma finalidade dessa opção de anotar, só que por ser uma nota avulsa, ela não vai ficar vinculada a nenhum atendimento específico. O formulário avulso é a mesma coisa. Então, assim como lá na evolução do paciente, durante o atendimento, você pode inserir formulários por aqui, nessa tela, e você pode inserir o formulário avulso, sem precisar que o paciente esteja em atendimento. As abas Google Drive e Arquivos são aquelas mesmas funcionalidades que eu comentei lá dentro do prontuário, então aqui é a mesma coisa, porém a diferença é que você não vai precisar estar com o paciente em atendimento para acessar essas abas, então se precisar você vem e acessa por aqui. A aba Apollo Sign é uma funcionalidade que precisa ser ativada no menu de aplicativos e ela é uma funcionalidade paga, então você paga um valor mensal para poder usar ela. Aqui você vai conseguir assinar de forma eletrônica documentos para enviar para o paciente por e-mail e o paciente também vai poder assinar esse documento, como é o caso dos termos de consentimento, por exemplo. Então, se você clicar aqui em Adicionar, você pode escolher um dos modelos de documento que você já tem salvo no sistema. Então, você seleciona aqui em Modelos de Documento e, se você preferir, você também pode digitar o documento direto nessa tela. Se você usar um modelo pronto, o campo de descrição já vai se preencher automaticamente e, caso contrário, você então vai precisar definir uma descrição. Rolando a tela até embaixo, você vai ter a opção de ativar a assinatura eletrônica ou não. Bom, se você não quiser ativar essa opção de assinatura eletrônica, então você não tem como enviar por e-mail, o documento vai ficar apenas registrado aqui nessa tela da ficha do paciente. E se você ativar a opção de assinatura, aí você pode definir até uma data de validade para esse documento e depois que você clicar em salvar, você vai poder inserir ali os e-mails dos signatários, ou seja, das pessoas que vão assinar esse documento. Aqui você também vai poder definir esses signatários como parte ou como testemunha, e se você salvar como rascunho, depois você também pode editar esse documento. Ou, se você preferir, você já pode enviar na hora, e para isso você precisa mudar o status para emitido, e em seguida você clica em salvar. Feito isso, o documento já vai ficar aqui nessa lista e você pode clicar nos 3 pontinhos para conseguir ver as informações sobre ele. Por exemplo, se ele já foi recebido pelo destinatário, se já foi assinado, enfim. Caso seja necessário, você também pode reenviar o e-mail e, se o documento estiver como rascunho, você ainda consegue editar ou excluir. Mas se ele estiver como emitido, você só vai poder ver as informações dele ou imprimir. Depois que todas as partes assinarem, o sistema já vai trocar o status de emitido para assinado e vale lembrar que a assinatura eletrônica não é o mesmo que a assinatura digital. Então, essa ferramenta do Apollo Sign, ela usa assinatura eletrônica, que é aquela assinatura que você assina ou passando o dedo na tela, se estiver com um tablet ou com um celular,
ou você pode também fazer assinatura com o mouse se estiver no computador. Então, de fato, vai aparecer a sua assinatura ali na tela, como se você estivesse fazendo ela à mão. Já a assinatura digital é aquela feita com o certificado digital, que aí já seria uma outra coisa, seria mais para assinatura de prescrições, por exemplo. E por fim, nós temos a aba Gráficos, que também tem a mesma funcionalidade dos gráficos lá de dentro do prontuário, que já foi explicado antes. Então, aqui basta você escolher se quer visualizar gráficos da curva de crescimento ou de formulários. E assim você pode conferir as informações do paciente por aqui também, sem precisar estar com ele em atendimento. Bom, a gente já está chegando no fim do treinamento, então agora eu vou mostrar como você cria os modelos de formulário para usar lá dentro do prontuário, que são os formulários que geram esses gráficos que eu acabei de comentar. Primeiramente, se a opção de formulários não estiver ativada no menu Aplicativos do seu sistema, você vai acessar Aplicativos e no submenu Aplicativos, você precisa procurar a funcionalidade Formulários para que ela seja ativada. Para isso, você vai clicar em Saiba Mais, clique em Ativar e, em seguida, você precisa sair do sistema e entrar novamente para validar essa informação. Agora, você vai acessar o menu Aplicativos novamente, porém, você vai clicar na opção Modelos de Formulário e, nessa tela, você vai poder criar um modelo do zero. E para isso, você clica lá em cima no botão Novo, ou você pode também usar os modelos que nós temos disponíveis para download, que você consegue baixar clicando na opção Importar. Então, primeiro eu vou mostrar como você pode importar um dos nossos modelos. Para importar um modelo, primeiro você seleciona a sua especialidade, por exemplo, Pediatria. Aí você escolhe os formulários que você quer. E para isso, você clica nessa setinha. Quando você baixa um formulário, vai aparecer aqui o conteúdo desse formulário, que inclusive você pode fazer alterações nesses modelos e depois salvar, ou se você preferir deixar como está, é só sair dessa tela que ele já está salvo, então basta clicar em voltar. Agora, caso você queira criar um modelo de formulário do zero, aqui no menu Aplicativos, Modelos de Formulários, você vai clicar no botão Novo e, em seguida, você vai inserir uma descrição, ou seja, o nome do formulário. Por exemplo, primeira consulta de avaliação. E aí, clique em Salvar. Feito isso, você vai ver a opção Adicionar perguntas. Então, você vai clicar nessa opção e vai inserir a primeira pergunta do formulário. Por exemplo, motivo da consulta. Em seguida, você vai precisar selecionar como que você vai incluir a resposta do paciente quando ele estiver em atendimento. E essa resposta vai poder ser com texto curto, texto longo, data. Por exemplo, se você é ginecologista e pergunta data da última menstruação, então aqui você pode usar essa opção para colocar a resposta do paciente, que já vai ficar em formato de data. A opção número, onde você pode perguntar, por exemplo, qual o peso do paciente, então aqui você já vai ter um campo numérico para digitar o peso. Múltipla escolha é onde você vai poder criar várias respostas pré-definidas e vai poder configurar para que possa marcar apenas uma resposta ou várias. O campo calculado é uma opção onde é possível inserir uma fórmula e essa fórmula ela vai usar respostas de outras perguntas desse mesmo formulário e assim o sistema vai fazer um cálculo com base nessas respostas. Então, por exemplo, você pode usar esse campo calculado para calcular o IMC do paciente ou até mesmo para criar um score. A data calculada funciona quase que da mesma forma que o campo calculado, só que aqui você vai calcular datas. Por exemplo, nós temos um formulário de pré-natal que calcula a data prevista para o parto, e ele utiliza esse campo de data calculada para fazer esse cálculo. Já o campo duplo, ele pode ser inserido para perguntas do tipo pressão arterial. E aí o médico pode escrever na resposta 8/12. E por último, a opção sim ou não, que é usada em perguntas fechadas. Por exemplo, paciente já fez alguma cirurgia?
Aí você só vai conseguir selecionar sim ou não. Então, basicamente, assim que você termina uma pergunta, você vai escolher o tipo de resposta, clique em salvar e depois vai adicionando as outras perguntas se for necessário. E ao finalizar o formulário, lá no final da tela, você clica em salvar e tem esse botão de testar, que é onde você pode verificar como ficou o resultado final do seu formulário. Então, quando você for utilizar esse modelo de formulário lá no atendimento, você vai selecionar ele e aí basta ir colocando as respostas do paciente, já que as perguntas já vão estar aqui. E isso acaba economizando o seu tempo. Bom, agora, para finalizar o treinamento, como eu falei lá no início, eu vou comentar rapidamente sobre esses cards que ficam aqui na tela inicial. A maioria deles possuem estatísticas, como é o caso do card de pacientes, serviços, convênios, finanças. O card de eventos vai mostrar os seus compromissos do dia sem precisar olhar a agenda. E esses compromissos são os bloqueios da agenda, como, por exemplo, um feriado. Geralmente, quem bloqueia a agenda é a secretária, mas, como eu comentei antes, você também pode fazer esses bloqueios através da sua agenda lá na tela de atendimento. Então, se tiver um bloqueio, vai aparecer aqui. O card de notícias, você pode utilizar para inserir o link de um site, que vai te mostrar notícias sem você precisar sair do sistema. E para isso, esse link precisa ser do tipo RSS, então não é todo site que é possível visualizar por aqui. Temos também o card de tarefas, que você pode usar para enviar tarefas para outros usuários ou até para você mesmo, porque aqui, na verdade, funciona como um mural de lembretes. Você também pode fazer comentários nas tarefas existentes e clicando nessa setinha você pode excluir ou concluir uma tarefa. Passando o mouse por cima da foto do usuário, você consegue ver quem enviou a tarefa para aquela pessoa. E para enviar uma tarefa, você clica nos 3 pontinhos, clica em adicionar tarefa, seleciona um usuário da lista e em seguida escreve a sua tarefa. Ao concluir, clique em enviar. O card aniversariantes, ele possui 2 abas e a primeira delas vai mostrar sempre os aniversários dos usuários do sistema, da sua clínica, para você poder lembrar do aniversário dos seus colegas. E na aba pacientes, você consegue visualizar os pacientes que são os aniversariantes do dia. E caso esse paciente possua um número de celular cadastrado na ficha dele, você também pode enviar uma mensagem de parabéns clicando no ícone do WhatsApp. Por fim, nós temos o card de sugestões, que serve para você enviar uma sugestão para os programadores do sistema. Então, por exemplo, você quer sugerir a funcionalidade de telemedicina. Essa, na verdade, é uma ferramenta que já existe no sistema, mas vamos fazer de conta que não existe e você quer sugerir. Então, você clica em enviar sugestão, escolhe a tela do sistema que está relacionada a essa sugestão, que nesse caso seria prontuários, escreve a sugestão e clica em enviar. Feito isso, essa sugestão vai passar por uma auditoria e, se for aprovada, ela fica disponível aqui na tela inicial para todos os usuários do Apollo visualizarem, inclusive pessoas de outras clínicas que também usam o Apollo. Essas pessoas vão poder votar na sua sugestão e fazer comentários, e você também pode votar e comentar nas sugestões que aparecem aqui para você. Para visualizar outras sugestões, você clica nesse botãozinho de atualizar e o sistema vai te mostrando as próximas. Então, é isso. Agora, para fechar o sistema, eu vou clicar aqui em sair e qualquer dúvida ou ajuda que você precisar, é só entrar em contato com o suporte.